Precisamos ter em mente que a evolução biológica é muito mais lenta que a cultural. E a gente observa isso diariamente, quando, por exemplo, a gente vê crianças muito pequenas já habituadas com tablets e celulares, enquanto idosos ainda não entendem muito bem por onde começar a utilizar tudo isso. Precisa algum tempo para a gente assimilar essas novas tecnologias. E embora essas reações químicas cerebrais sejam as mesmas desde os tempos em que nossos ancestrais viviam nas savanas, hoje vivemos em um meio com disponibilidade de recursos muito mais abundantes do que naquele tempo. Por isso, a gente precisa entender e aceitar as primitividades dessas reações químicas para viver melhor diante da civilização que criamos e que, cronologicamente falando, é muito mais jovem que a nossa biologia cerebral. Podemos refletir que talvez o nosso cérebro seja exatamente o mesmo desde o homem do Paleolítico, ou seja, não sofreu praticamente nenhuma alteração de incremento biológico desde a época do Homo erectus. Ou seja, o cérebro deseja por energia fácil da glicose, anseia por sobreviver e reproduzir a qualquer custo, mesma coisa da época das cavernas. Só que hoje não temos mais cavernas, temos ferramentas disponíveis para a maior parte das nossas necessidades. O Homo sapiens desenvolveu o comportamento de caçador e coletor ao longo dos milênios pré-históricos, e isso certamente conferiu à espécie maiores chances de sobrevivência. Estudos paleontológicos apontam que as fêmeas eram responsáveis pela coleta e manutenção dos alimentos. Elas coletavam na natureza objetos, fósseis, ossos, metais, sementes e tudo que pudesse servir de utilidade para a sobrevivência da tribo. Há indícios, inclusive, que as fêmeas do Paleolítico produziam já adereços para o corpo. E o macho, fisicamente maior, por sua vez, era responsável pela proteção da tribo e pela caça. O comportamento usual da espécie era de nômade caçador, que se deslocava em busca de grandes animais para alimentar a tribo, que serviam de reserva energética por algum tempo. Esses são alguns aspectos econômicos e comportamentais do nosso passado paleolítico. E é necessário entender o Paleolítico para entender o marketing. Parece loucura? O nosso cérebro é o mesmo e o comportamento da raça é muito similar, embora vivendo em um ambiente amplamente civilizado. Podemos ter insights então de como vender se entendermos biologicamente como se comportavam os nossos antepassados paleolíticos. Podemos ver o próprio comportamento feminino, de trazer souvenirs para casa e sentir muito prazer com isso, não é verdade? O cérebro das mulheres continua a secretar neurotransmissores da recompensa sempre que ela reproduz o comportamento de coleta, pois, instintivamente, o seu cérebro continua a interpretar que colecionar objetos pode aumentar as suas chances de sobrevivência e também da sua prole. Só que hoje a gente coleta no shopping e não mais nas savanas, ou seja, custa a energia do dinheiro. E coletar em excesso não significa mais ter melhores chances de sobrevivência. Esse exemplo nos ajuda a compreender como há ações que são frutos da nossa biologia e não da nossa cultura. Outro exemplo que parece cultural, mas que deriva totalmente dos nossos aspectos biológicos é o comportamento sexual de machos e fêmeas para a reprodução. Toda espécie animal tem uma missão biológica primordial: a perpetuação da espécie. Nos animais que apresentam dimorfismo sexual, ou seja, a reprodução depende de macho e de fêmea, a cada um deles é atribuído um papel nesse processo reprodutivo. No caso dos primatas, o macho produz milhões de espermatozoides todos os dias e é capaz de inseminar muitas fêmeas em um curto espaço de tempo, aumentando assim as chances de perpetuação dos genes. Já para as fêmeas Homo sapiens, a natureza designou a qualidade da prole, pois seu corpo é capaz de produzir apenas um filhote por ano. Assim, o comportamento sexual do Homo sapiens assume essa disposição biológica. Dos machos, a missão de fecundar o maior número de fêmeas possível, para garantir a continuidade dos genes da espécie. Por sua vez, as fêmeas
coube a missão de selecionar os melhores genes para a sua prole, com as melhores características físicas e comportamentais, a garantir uma prole mais sadia. Então, nosso comportamento social de valorizar uma mulher recatada e perdoar o desejo de um homem por muitas mulheres, ao mesmo tempo, talvez não tenha raízes na nossa cultura machista ou repressora, mas seja originado de nossos instintos primitivos, comum a todas as espécies em relação às melhores chances de perpetuação. Com isso, a gente pode refletir que a família é uma invenção cultural e surgiu da mesma necessidade pré-histórica de estruturar, reproduzir e manter a espécie. A biologia escolhe por nós, ela determina nossos comportamentos. Porém, esses instintos biológicos devem ser sim reconhecidos, entretanto não podem servir de justificativa para ultrapassar os limites estabelecidos pela cultura para as nossas relações sociais. Conhecer os instintos nos serve de compreensão dos fenômenos biológicos que nos regem, e somente com esse entendimento nos tornaremos capazes de racionalizar esses instintos e escolher aqueles que continuam significando melhores chances de sobrevivência.